A outra dúvida que surge, né, para as pessoas é aonde que eu faço o registro, né? Onde que eu faço o registro ou depósito, né, de cada um desses elementos. Então, no caso da patente de invenção, o órgão é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, que é o responsável pelo depósito, né? Assim também com o modelo de utilidade. Então, toda essa parte da propriedade industrial é o INPI que realmente é o responsável por receber esses documentos, né? Tanto na marca, como no desenho industrial, na indicação geográfica, nos contratos de franquias ou na questão de know-how, de conhecimento, segredo industrial. Segredo industrial não precisa registrar. Então, no caso do contrato de franquia, é o INPI que faz essa tramitação, todo esse processo aí, né? Já se tratando de registro da produção sui generis, no que se refere aos cultivares, né, a topografia de circuito integrado, patrimônio genético, conhecimentos tradicionais, aí vai depender de cada área. Por exemplo, na área de cultivares, é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o órgão responsável para fazer o registro, né, para receber todos os documentos relacionados a esse cadastro. No caso de topografia de circuito integrado, já é o INPI, que é o responsável, né? Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o responsável pelos trâmites de cadastro. Já no patrimônio genético é o Ministério do Meio Ambiente, né, que recebe essas demandas para a questão do registro. E, no caso do conhecimento tradicional, já é o IPAM, né? Que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o responsável para fazer o devido registro, né, relacionado a conhecimentos tradicionais. Indo agora por direitos autorais, aonde que eu faço o devido registro. Então, sendo o programa de computador, por mais que esteja lá como direitos autorais, eu vou ter que recorrer ao INPI. O INPI que faz o registro dos direitos autorais. Está nos direitos autorais, mas o registro é feito no INPI. No caso das obras literárias, é a Biblioteca Nacional que é responsável por receber essa demanda. Já nas obras artísticas, né, e obras científicas, vai depender das ramificações da natureza de cada obra. Por exemplo, e ainda também tem a questão dos conexos. Então, conforme a natureza. Se caso for um livro, né, por exemplo, a Biblioteca Nacional ela é responsável para fazer o registro, né, para fazer a tramitação. No caso, se for uma música, aí a Escola Nacional, né, a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é responsável para receber essa demanda. No caso de Escola de Belas Artes, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que recebe, no caso, aquelas artes, né, aqueles produtos artísticos. E sendo um filme, né, uma obra audiovisual, já é a Ancine que faz o recebimento dessa demanda. No caso de obras relacionadas à engenharia e arquitetura, já é o CONFEA-CREA, né, que faz a parte de engenharia civil, e no caso de arquitetura é o CAU, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que foi recentemente criado, que está fazendo essa questão. No caso do CREA, eu trabalhei por cerca de 5 anos. Esse registro é feito através de ART, né, Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, vai depender da natureza de obra, né, de propriedade intelectual que eu vou estar tendo ali nos direitos autorais, para que eu possa estar buscando aonde de fato devo fazer o possível registro dessas obras. De uma forma genérica, geral, né, nós falamos aqui, o esquema exatamente é esse, né, onde tem a propriedade intelectual, ela se ramifica em propriedade industrial, proteção sui generis e direitos autorais, né? Voltando aí que o direito industrial, eu tenho a parte de patente e a parte de registro. Na proteção sui generis, eu tenho o genérico, que é os cultivares, né? A topografia de circuitos integrados, patrimônio genético, conhecimentos tradicionais. Já no caso dos direitos autorais, eu tenho aí o programa de computador, que por mais que seja direitos autorais, eu posso também estar
registrando no INPI, né? Mais que sendo direitos autorais, aquilo que eu criei já é meu, né? Como a própria lei diz, mas nesse caso o INPI pode fazer o registro. Tem as obras literárias, livros, textos, e tem as obras artísticas, né, que aí entra a música, os direitos conexos, e tem as obras científicas, né, os TCCs, os trabalhos científicos, são aqui colocados, industrial. Agora vamos falar da temporariedade, né, que se refere a cada um desses elementos. Então, as patentes, né, e os direitos autorais, assim como as proteções sui generis, assim como a proteção industrial, ela tem uma data, né, tem um período de garantia dessa exclusividade. Então, o período de validade para os direitos autorais, ele se estende até 70 anos após, né, a morte daquela pessoa, do proprietário daqueles direitos autorais. Isso quer dizer o quê? Que durante esse período, né, as pessoas têm aí os direitos autorais garantidos. Né? Significa que outras pessoas não podem fazer uso sem a devida autorização. Assim também como os programas de computadores, só que diminui um pouco, 50 anos, né? A gente viu que está dentro dos direitos autorais, mas tem uma legislação própria para isso, né? Quando se fala de programa de computador. Na propriedade industrial, nós temos a patente, né? A patente ela é 20 anos, né? O prazo de validade, né? Que garante essa segurança, 20 anos, e o modelo de utilidade, 15 anos, e as marcas, 10 anos. No caso da patente, ela sofreu, através do artigo 40, né, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dizia o seguinte, que a patente ela tem a equivalência de proteção a 20 anos e nunca pode ser inferior a 10 anos. Então, esse inferior a 10 anos foi tirado pelo Supremo Tribunal Federal. O que isso impactava anteriormente? É que, devido à demora do INPI, né, em fazer as análises, então, muitas vezes, quando saía a carta patente, muitas vezes a pessoa já tinha todo o período esgotado. Né? Por exemplo, já tem relatos de patente que demorou 19 anos para sair. Né? E como o prazo de vigência é 20 anos, então quando sai a patente já está expirado. Então, por isso que na lei dizia o seguinte, não, ele tem que ter no mínimo mais 10 anos. Né? Se a patente saiu agora com 19 anos depois do pedido, então 20 anos ela expira, acaba. Né? Então, a lei dava mais 10 anos, né, por essa questão, né, da demora, da morosidade do INPI nessa concessão. Então, a pessoa tinha, a patente podia valer até 30 anos. Né? Então, 20 anos, que é nesse caso, desse exemplo, de 20 anos de proteção, mais 10 anos, porque a carta patente já saiu tardiamente. Né? Então, como eu começo a contar na data de depósito, e aí muitas vezes demora 5, 6, 7 anos, e quando essa data já chega aí próximo de 20 anos, a pessoa não tinha mais direito, né? Porque já exauriu aquele período. Então, a lei dizia que tinha mais 10 anos. Com a retirada, né, desse prazo, então, as patentes continuam, o prazo máximo é 20 anos agora, não ultrapassa disso, e o INPI está adotando, né, mecanismo para adiantar esse processo de análise do pedido de patente. A outra questão é as suas marcas. Né? As marcas já têm validade de 10 anos, mas pode ser prorrogado, né, por igual período e sucessivo período. Então, ela pode ser 10, 20, 30, 40, 50 anos, você pagando essas taxas de anuidade que tem em pagamento, claro. Então, eu vou manter a minha marca aí há 4, 5, 10, 15, 30, 50 anos, né, porque elas são sucessivas. No caso do desenho industrial, também o prazo de validade do registro é de 10 anos, sendo prorrogado por mais 3 períodos de 5 anos, não ultrapassando a 25 anos, que é o prazo máximo. Então, são praticamente esse período. Depois dessas datas, cada um desses elementos ele cai em domínio público.
Então, qualquer pessoa vai poder usufruir sem pedir autorização, porque você já gozou, né, dentro desse período protegido por lei, do direito de exclusividade de uso, né, daquela tecnologia. Então, a partir, no caso das patentes, depois de 20 anos, cai em domínio público e as indústrias, qualquer pessoa vai poder utilizar essa patente. Né? E é claro que as informações, como foi publicada, então qualquer pessoa tem acesso às informações de como fazer aquela tecnologia. E aí surge a importância de sabermos, né, fazer busca no banco de dados patentário para desenvolver outras tecnologias ou até usar essa que já caiu em domínio público. Os cultivares também têm aí uma data limite de 15 a 18 anos. Né? Então, vai depender do tipo de cultivar a que está se relacionado e tem essa proteção de 15 a 18 anos. Porque tem, geralmente, cultivar que demora, né, para fazer a produção aí 5, 6, 7 anos, por isso é um prazo um pouco mais longo.